Antes de tudo, precisamos nos lembrar de quem somos e de quem é o nosso coração. Muitas vezes vivemos sobrecarregados, cercados de demandas, distrações e pressões, e acabamos relegando Deus a um pequeno espaço na nossa rotina. Mas Ele não deseja apenas um pedaço da nossa vida, Ele deseja o nosso coração inteiro. Jesus disse em Mateus 22, 37 e 38, Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Essa não é uma ordem fria ou religiosa. É um convite para vivermos em conexão real com aquele que nos criou e nos conhece como ninguém. Deus não quer adoração mecânica nem obediência forçada. Ele anseia por um relacionamento verdadeiro, onde o amor seja a motivação principal das nossas escolhas. E esse amor precisa tocar as profundezas da nossa alma, moldar os pensamentos do nosso dia a dia e influenciar cada decisão que tomamos. Amá-lo com todo o coração significa buscar sua presença antes de tudo, mesmo quando estamos cansados ou ocupados. É abrir espaço no nosso tempo para ouvi-lo, adorá-lo e depender dele, reconhecendo que sem Cristo nada podemos fazer. João 15:5. Amá-lo com toda a alma é permitir que ele cure, transforme e anime aquilo que há de mais profundo em nós. E amá-lo com todo o entendimento é buscar conhecê-lo mais profundamente, estudando sua palavra, meditando nela e deixando que ela renove nossa mente. É fácil falar desse amor com palavras, mas colocá-lo em prática exige entrega, disciplina e graça diária. Você já percebeu como, sem perceber, outras coisas começam a ocupar o lugar de Deus? Talvez sejam metas, relacionamentos, preocupações ou até mesmo o excesso de atividades. Peçamos ao Senhor que nos ajude a reordenar o que importa, para que Ele volte a ser o centro de tudo. Viver uma vida centrada em Deus não é algo que acontece por acidente. Requer escolhas diárias, pequenas e grandes, que nos mantêm alinhados ao seu coração. Em meio ao ritmo acelerado do dia a dia, o trabalho, os estudos, os relacionamentos, as redes sociais, as preocupações financeiras, é fácil deixar que o essencial fique em segundo plano. Muitas vezes, não paramos de amar a Deus por vontade própria. Simplesmente vamos adiando sua presença, colocando-a em segundo plano enquanto damos prioridade ao que parece mais urgente. Mas, na verdade, nada é mais urgente do que ouvir a voz dele, sentir sua paz e caminhar em sua direção. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma instrução poderosa, mas muitas vezes vivemos exatamente ao contrário. Buscamos primeiro o sucesso, a segurança, o conforto e só depois, se ainda há tempo, lembramos de Deus. Isso é viver fora da ordem divina. Amá-lo com todo o coração significa repensar essa ordem. Significa reconhecer que ele não é apenas mais um item na lista, mas o fundamento de tudo. Quando fazemos isso, descobrimos que não precisamos carregar tudo sozinhos. Não precisamos buscar validação nas conquistas, nem preencher nossos dias com atividades vazias. Em Cristo, encontramos descanso para a alma. É importante também refletir sobre onde estamos investindo nossa energia emocional. Estamos alimentando nosso espírito com oração, leitura bíblica e comunhão, ou temos passado mais tempo conectados às coisas do mundo do que à presença de Deus? O amor por Ele cresce quando cultivamos intimidade com Ele, não como uma obrigação religiosa, mas como um desejo profundo de conhecê-lo melhor. E esse amor também se expressa em obediência. João 14,15 diz, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amor e obediência andam juntos. Não obedecemos a Deus por medo ou pressão, mas por gratidão e confiança. Sabemos que Ele sabe o que é melhor para nós. Guardar seus mandamentos não é uma prisão, é liberdade. É seguir o caminho que leva à vida plena. Talvez hoje você precise ouvir isto. Está tudo bem se seu amor por Deus às vezes parece fraco. Está tudo bem se você sente que está lutando para manter o foco dele. Você não precisa ser perfeito, precisa apenas voltar. Voltar ao primeiro amor, voltar ao lugar onde tudo começou. E nesse retorno, ele promete renovar suas forças, restaurar sua alegria e reacender seu coração. Quando decidimos amar a Deus com todo o coração,
alma e mente, estamos escolhendo viver em alinhamento com o propósito mais profundo da nossa existência. Não se trata apenas de uma mudança de hábitos ou de atitudes passageiras, é uma transformação do interior para fora. É permitir que o Espírito Santo molde não só as nossas ações, mas também os desejos do nosso coração. Às vezes, achamos que amar a Deus está ligado apenas ao tempo que dedicamos a Ele. Quantos minutos oramos, quantas páginas da Bíblia lemos ou quantas reuniões da igreja frequentamos. Mas o amor verdadeiro vai muito além disso. Ele toca o âmago da nossa alma, reflete-se nas nossas escolhas, nos relacionamentos que cultivamos e na forma como lidamos com as lutas do dia a dia. Jesus disse: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." João 14:15. Isso revela algo importante. O amor por Deus se manifesta na obediência. E essa obediência não é um fardo pesado, mas sim uma expressão de confiança. Quando reconhecemos que Deus sabe o que é melhor para nós, entregamos nossa vontade a dele com liberdade e esperança. Mas como manter esse amor vivo em meio às pressões do mundo? Como priorizar Deus quando tantas vozes clamam pela nossa atenção? Uma resposta está em cultivar intimidade com Cristo. A intimidade cresce quando reservamos tempo para estar com Ele, não apenas nos momentos de vitória ou paz, mas também nos tempos de dúvida, cansaço e fraqueza. Orar não deve ser apenas uma atividade no fim do dia, deve ser um diálogo contínuo, onde falamos com Deus sobre tudo, até mesmo sobre o que sentimos vergonha de confessar. Da mesma forma, ler a palavra de Deus não precisa ser uma obrigação religiosa. Pode ser um encontro diário com o autor da vida. Cada versículo pode se tornar uma luz para os nossos passos, um bálsamo para a alma e uma direção clara para o caminho que devemos seguir. É claro que nem todos os dias serão iguais. Haverá manhãs em que acordaremos cheios de ânimo para buscar a Deus e outras em que mal teremos forças para abrir os olhos. Mas é exatamente nesses momentos de fragilidade que precisamos mais dele. Por isso, podemos orar assim: Senhor, mesmo que hoje eu não tenha força, sabedoria ou clareza, eu te escolho. Mesmo sem entender tudo, mesmo cansado, ocupada ou sobrecarregada, quero te amar. Quero me aproximar de ti, não por mérito, mas por graça. Ajuda-me a lembrar que não preciso estar perfeito ou perfeita para vir à tua presença. Preciso apenas vir. E ele sempre responde a esse tipo de oração. Também precisamos examinar o que tem ocupado espaço no altar do nosso coração. Há coisas boas que podem se tornar idólatras quando colocadas acima de Deus. Às vezes são sonhos, projetos, pessoas ou até mesmo ministérios. Nada disso é ruim em si, mas tudo pode se tornar um obstáculo à intimidade com Cristo se estiverem no lugar errado. Por isso, é saudável perguntar a nós mesmos: o que tem dominado meus pensamentos antes de dormir e ao acordar? Para onde vou primeiro quando sinto solidão, medo ou ansiedade? O que eu mais valorizo atualmente? A aprovação humana, conforto pessoal ou a vontade de Deus? Essas perguntas não são para nos condenar, mas para nos libertar. Quando identificamos o que está roubando o espaço de Deus em nossas vidas, podemos entregá-lo aos pés da cruz e pedir ao Senhor que restaure o que está desgastado. Amar a Deus com todo o coração significa também cuidar do nosso próprio coração. Significa aprender a descansar nele, a depender dele, a confiar que ele é suficiente para cada necessidade. E, acima de tudo, significa lembrar que o amor dele por nós nunca falha, mesmo quando nosso amor por ele parece minguar. Quando escolhemos amar a Deus com todo o coração, alma e mente, esse amor não fica apenas dentro de nós, ele transborda. Começamos a viver de forma diferente, com mais compaixão, paciência, verdade e serviço. Esse é o fruto do Espírito em ação: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. Amar a Deus genuinamente nos transforma em pessoas que amam melhor ao próximo. Não se trata de uma mudança superficial ou passageira, mas de um novo jeito de ver, sentir e agir. O amor por Deus nos capacita a perdoar quem nos magoou, a servir sem esperar reconhecimento,
a falar com verdade e graça e a buscar a justiça com humildade. É fácil dizer, amo a Deus enquanto mantemos distância das pessoas, mas Jesus mostrou que o amor a Deus e ao próximo estão profundamente conectados. Como está escrito em 1 João 4:20, se alguém diz, amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Por isso, o amor verdadeiro a Deus se manifesta nas nossas atitudes cotidianas. Ele aparece quando decidimos ajudar alguém mesmo cansados, quando vimos com paciência quem está irritado, quando damos sem esperar retorno, quando falamos bem daqueles que poderíamos criticar e quando oramos pelas pessoas que nem sequer sabem que precisam de oração. Esse tipo de amor também nos faz mais sensíveis às injustiças e ao sofrimento ao nosso redor. Amar a Deus nos leva a chorar com os que choram, a lutar por quem não tem voz e a compartilhar não só bens materiais, mas também a mensagem de salvação e libertação que Cristo trouxe ao mundo. E não se engane, esse amor exige coragem. Às vezes, amar como Jesus amou significa ir contra a correnteza, enfrentar pressões sociais, assumir posições impopulares e carregar cruzes pesadas. Mas mesmo assim, é o único caminho para uma vida plena e significativa. Talvez hoje você precise lembrar disso. Amar a Deus não é algo que depende de emoções passageiras, é uma decisão diária. É acordar e escolher, de novo, entregar as rédeas da sua vida a Ele. É pedir, de novo, perdão por ter colocado outras coisas em primeiro lugar. É declarar de novo que Ele é Senhor de tudo, inclusive dos seus planos, sentimentos e relacionamentos. E essa entrega gera liberdade. Liberdade de viver sem depender da aprovação humana. Liberdade de deixar de lado o peso do passado. Liberdade de ser quem Deus criou você para ser, sem máscaras, sem falsas identidades, sem jogos de aparência. É por isso que devemos voltar sempre à fonte desse amor. Voltar ao Calvário, olhar para a cruz e lembrar que ali, em meio ao ódio, à dor e à rejeição, Jesus nos amou até o fim. E mesmo na nossa indiferença, mesmo nos dias em que nos afastamos, Ele continua chamando. Filho, filha, estou aqui. Volte. Então talvez agora seja um momento de parar e responder a esse amor, não com promessas vazias, mas com um coração sincero. Um coração que, mesmo ferido, cansado ou confuso, ainda deseja seguir a Jesus. Um coração que quer aprender a amar de novo, de forma mais profunda, mais verdadeira, mais parecida com Cristo. Quando amamos a Deus com todo o coração, alma e mente, não estamos apenas cumprindo o mandamento, estamos respondendo ao chamado mais profundo da nossa existência. Fomos criados para viver em conexão com Ele, e é nesse relacionamento que encontramos verdadeiro propósito, paz e plenitude. O amor por Deus não se resume a emoções passageiras ou momentos espirituais intensos. É uma escolha diária de confiar nele mesmo quando não entendemos tudo. É decidir, mesmo nos dias mais difíceis, que Ele ainda é bom, ainda é fiel e ainda está no controle. Essa entrega envolve todos os aspectos da nossa vida. Amá-lo com todo o coração significa trazer a Ele as nossas emoções, desejos, sonhos e dores. Significa permitir que Ele cure aquilo que está ferido, liberte o que está preso e transforme o que ainda precisa mudar. É entregar-lhe não só os momentos bons, mas também os silêncios, as dúvidas e até mesmo os dias em que parece difícil sentir sua presença. Amá-lo com toda a alma é reconhecer que precisamos dele para viver plenamente. Nossa alma anseia por descanso, sentido e direção, e essas coisas só são encontradas verdadeiramente em Cristo. Quando nos conectamos com Ele, descobrimos uma fonte de vida que nunca seca, um amor que não depende das circunstâncias e uma esperança que permanece firme mesmo nas tempestades. E amá-lo com toda a mente é buscar compreender seus caminhos, estudar sua palavra e renovar nosso pensamento segundo a verdade dele. Isso inclui rejeitar mentiras, substituir a ansiedade por oração e deixar que a sabedoria divina guie cada decisão. A mente renovada pelo Espírito Santo enxerga o mundo com olhos diferentes, com compaixão, discernimento e fé.
Mas como manter esse amor vivo em meio às pressões do dia a dia? Como continuar buscando a Deus quando tantas outras vozes clamam pela nossa atenção? A resposta começa com pequenas escolhas. Acordar cedo para ouvir sua voz. Parar um momento no meio do caos para respirar e lembrar que Ele está conosco. Escolher perdoar, servir, falar com gentileza, mesmo quando não é fácil. Essas escolhas, aparentemente simples, revelam onde está o nosso coração. Também é importante examinar o que tem ocupado o lugar de Deus em nossa vida. Às vezes são boas coisas, trabalho, família, relacionamentos, que, sem perceber, passam a dominar nossos pensamentos e emoções. Mas quando colocamos qualquer coisa acima de Deus, perdemos o centro. E fora do centro, tudo fica desequilibrado. Por isso, hoje, talvez seja a hora de fazer uma pausa sincera, reconhecer onde você tem colocado outras prioridades, pedir perdão e voltar ao primeiro amor, voltar ao lugar onde tudo faz sentido. E nesse retorno, Deus promete restaurar, renovar e reacender o desejo de amá-lo com sinceridade. É claro que nem todos os dias serão iguais. Haverá manhãs em que seu coração estará cheio de gratidão e outras em que parecerá distante. Mas lembre-se, o amor dele por você nunca muda. Mesmo nos seus dias mais fracos, ele continua te amando com um amor inabalável. Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." Amor e obediência andam juntos. Não obedecemos por obrigação, mas por gratidão. Guardar os mandamentos de Cristo não é um fardo, mas uma expressão de que queremos viver na direção certa, a direção da vida plena que Ele prometeu. E é justamente nesse caminho que encontramos a verdadeira alegria, uma alegria que não depende de circunstâncias, uma paz que ultrapassa o entendimento, um amor que transforma não só nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Então hoje, posso te encorajar com estas palavras? Deus não espera que você esteja perfeito para vir a Ele. Ele espera que você venha como está, que abra o coração, que permita que Ele entre, que escolha de novo seguir a Jesus. E enquanto você faz isso, Ele promete: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ao que tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o invite do amor verdadeiro, um amor que salva, liberta e dá sentido, um amor que muda tudo.